gente tem muitas pessoas que nos acompanham que são colaboradores de empresas e você é o CEO de uma grande companhia. Em linhas gerais, o que uma grande empresa está esperando hoje do seu funcionário, do seu colaborador, da sua gente, né? Como qualquer empresa, a empresa é regida por um conjunto de fatores cartesianos, né? Ou seja, a gente só administra aquilo que a gente mede, né? Sim. Então, assim, resultado é uma coisa muito importante. Então, o compromisso das pessoas com o desenvolvimento da empresa, o compromisso das pessoas com a sustentabilidade do negócio, com o futuro do negócio, e o compromisso das pessoas com o desenvolvimento contínuo da empresa e dos times de trabalho é sempre um requisito muito observado. Eu procuro sempre olhar a contribuição de uma pessoa mais sobre o ponto de vista daquilo que ela pretende me entregar quando trabalhando comigo, do que aquilo que ela já entregou trabalhando num outro negócio, entende? Entendi. Obviamente que a experiência faz muita diferença, ou seja, isso conta na hora da avaliação, mas a empatia que essa pessoa precisa ter conosco, no modo de pensar, é importante. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu já fui recursos humanos, já fui diretor de empresas também, eu tinha algumas perguntas que eu gostava muito de fazer. Você tem alguma pergunta assim que você gosta de trazer? Ultimamente eu tenho perguntado muito para as pessoas o que movem elas, o que move essas pessoas, o que te move, o que te faz sair da cama todo dia, qual é o teu propósito, né? O que te tira um sorriso dos lábios, né? O que te deixa feliz no final da tarde, mesmo sabendo que a conta tá grande. Então, assim, o que é isso? O que te move, né? Mas eu lembro que antigamente existiam muito aquelas fórmulas que hoje em dia são até motivo de chacota, né? De piadinha, né? E que eu acho uma besteira, acho que o mundo está se renovando. Mas assim, olha, eu quando eu estudei administração na FAI Business School aqui em Curitiba, né? E nós tínhamos um professor de recursos humanos que fazia ele utilizava uma metodologia de feedback, onde ele colocava um de nós alunos no centro de um círculo e pedia para que todos os colegas respondessem a seguinte pergunta: se o Damigo fosse um carro, que carro seria o Damigo? Boa. Né? E aí ele perguntava assim: se o Damigo fosse um animal, que animal o Damigo seria? E aí todo mundo tinha que escrever no papel isso, né? E aí o Damigo também tinha que escrever como é que ele se via, como um carro ou como um animal. E depois o professor cruzava essas interpretações, né? E aí ele dizia na época que o veículo, o carro, é como você desejaria ser visto pelas pessoas que te interpretam, né? Então, às vezes eu quero ser uma BMW, eu quero ser uma Ferrari, né? Outros dizem assim, eu quero ser um ônibus, eu quero ser um caminhão Volvo, eu quero ser um trem, né? Ou seja, e o animal já, ele teria que significar, segundo aquele experimento, aquela metodologia, né? Ele teria que determinar como que você responde quando você é provocado pelo ambiente. Entende? Então assim, a pessoa fala, eu seria uma águia. Eu seria um pombo. Eu seria uma ovelha. Eu seria um carneiro, eu seria um leão, eu seria um tigre, né? Então isso, eu fiz durante muito tempo essas perguntas. E dava certo? Dava certo porque existem algumas perguntas, porque queiramos nós ou não, por mais empatia que eu saiba tratar e travar numa entrevista de emprego, tem sempre algumas respostas que não me seriam dadas se eu não fizesse a pergunta do modo correto, né? Então, por exemplo, que animal você seria, ou seja, se você fosse um animal, que animal você seria, é uma pergunta que até hoje eu faria para as pessoas, porque elas me diriam certamente um pouco da personalidade delas, sem que eu perguntasse especificamente isso para elas. Legal. Falando ainda sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos, a gente já falou as características que a gente precisa ter dos colaboradores, e aí acho que a gente pode colocar aí um pouco de criatividade, de inovação, junto fortemente com esse skill, né, que você trouxe de resultados, também convivência com os seus grupos, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta: vida pessoal e vida corporativa tem se misturado mais atualmente do que no passado? Dá para dissociar, amigo?
Não dá para dissociar. Nós somos um ser único, né? Nós somos um universo em nós mesmos, assim, né? Então não tem como separar essas duas coisas. E como, né, potencializar as nossas energias em cada local? Eu costumo dizer assim, que é sempre, para mim pelo menos, é sempre um grande prazer eu ter para onde ir quando saio de casa, e outro grande prazer é ter para onde voltar quando eu saio do trabalho, né? Então, os ambientes onde eu convivo em casa e no trabalho, eles têm que ser edificados, construídos com um carinho tão grande, de tal forma que as pessoas tenham muito prazer em fazer esse trajeto de casa para o trabalho, trabalho para casa, né? Então, assim, quando você fala em ambiente de inovação, né, ou a relação da liderança com as pessoas voltada à inovação, nada mais é do que você criar um ambiente propício à inovação. Quando você fala, por exemplo, de propósito, da inspiração das pessoas pelo propósito organizacional, nada mais é do que um ambiente que transpira esse propósito, ou seja, ele excede a questão material do ambiente para mostrar para as pessoas qual é o propósito da empresa, né? Então, o mesmo acontece em casa. Então, assim, eu terei um ser humano único, como eu te falei, melhor, mais pleno, mais resolvido no ambiente de trabalho, se eu me cultivar melhor no ambiente familiar, doméstico, em casa. E vice-versa, né? Então, assim, os ambientes é algo que precisam ser a matéria-prima que vão te transformar uma boa pessoa em casa ou no trabalho. Está gostando dessa conversa? Bacana, né? Eu falei no início do episódio que era uma aula, e realmente é uma aula. Então é o seguinte, professor, para fechar, né? E o nosso ambiente é isso mesmo, de conversa, de bate-papo, é isso mesmo. Para encerrar o nosso bate-papo, qual é o recursos humanos que as companhias do século XXI pedem, que precisam? O desenvolvimento humano tem que ser uma obsessão corporativa, né, empresarial. Então, a gestão do desenvolvimento humano, a gestão do capital humano, ela tem que partir de algumas dimensões, né? A primeira dimensão é o composto estratégico da organização. Então, a gestão do desenvolvimento humano tem que saber qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da corporação. Trabalhar em cima de propósito, né, que você falou muito. Né, qual é a razão de eu estar aqui desenvolvendo a minha atividade. Então, essa é uma camada inicial, né? A segunda camada é uma camada de entrega, ou seja, qual é a entrega que o meu líder precisa de mim, qual é a entrega que a empresa precisa de mim, né? Então eu preciso fazer essa entrega de uma maneira eficaz, de uma maneira otimizada, de uma maneira excelente. E uma outra camada é a camada da ousadia, ou seja, aquela milha extra, né? Ou seja, aquele algo a mais que você consegue entregar dentro do trabalho. E isso só acontece quando você compreende muito bem as outras duas questões. Quando você compreende qual é o propósito da empresa e qual é o teu papel dentro da empresa. Aí você consegue desenvolver essa milha extra, né? E talvez a última camada seja a camada que hoje o mundo está precisando mais, né? Qual é a minha missão como colaborador para tudo aquilo que excede a missão da própria empresa, ou seja, que é a função social da empresa, que é a função de integração da empresa com a sociedade, né? Então, como que esse colaborador consegue propor, numa relação entre empresa e ele, intervir na sociedade, intervir na cidade onde ele vive, intervir no meio onde ele vive, de uma maneira propositiva e positiva, porque é natural, né, gente? Assim, o que acontece? Quando eu consigo isso como colaborador, como executivo, eu vou estar levando às pessoas a minha imagem como pessoa, mas também vou estar levando a imagem da minha corporação, da minha instituição. Então, esse engajamento com a sociedade transformação é importante. Então, a gestão de recursos humanos moderna hoje, ela percebe essas camadas totalmente interconectadas, né? Mas percebe que o indivíduo ele tem que transitar em cada uma delas com uma leveza muito grande. Isso não pode ser um dedo imposto para as pessoas, dizendo faça isso porque a empresa quer que isso seja feito. Isso tem que nascer de dentro das pessoas como uma disposição voluntária de conquistar cada uma dessas camadas com alegria. Não tenho palavras.
Conversa boa, conversa gostosa, conversa de aprendizado, conversa de provocação. Estive com o José D'Amigo Neto, CEO da RACO.